Olá, sejam muito bem-vindas a mais um momento nosso tempinho de devocional, nossa intimidade com o Senhor, eu com você, é muito bom estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui nesse livro. Nós estamos fazendo esse livro diário devocional, que foi um livro que eu escrevi com mais 3 autoras, e nós estamos trabalhando ele aqui no nosso devocional. Então, se você tem interesse em adquirir o livro, eu vou deixar aqui uma informação para você ir atrás no nosso site na Onda Dura Store. Se você não tem interesse, não tem problema, a gente está fazendo aqui junto. Só pega um papel, uma caneta, para você participar desse momento, escrevendo, para ficar gravado aí para você, registrado, para você continuar sendo alimentado durante a semana através das suas anotações, tá bom? Vamos orar? Baixa a sua cabeça se você tem possibilidade, fecha os teus olhos, se tem como, e nós vamos conversar com o Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa abrir o nosso coração nesse momento, que o Senhor possa falar com a gente nesse momento tão gostoso, é tão curtinho, mas tão edificante poder estar com o Senhor e poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E fale através das minhas palavras, através daquilo que o Senhor tem para ministrar no coração dessa mulher que está nos assistindo, que está me assistindo aqui nesse momento. E eu peço que possa tocar profundamente, que isso gere vida na vida de quem está acessando esse vídeo agora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então nós vamos continuar e estamos falando sobre essa primeira parte do nosso livro. Ela fala sobre as facetas de Deus, né? Os ângulos, eu estou chamando assim de Deus. Então a gente viu sobre o Deus amigo, o Deus pai, o Deus provedor, enfim, vários. Você pode acessar os outros, voltando um pouquinho ali no canal, tem vários ali, e foi muito interessante essa construção. E hoje nós estamos falando sobre a última parte, ou o último devocional dessa primeira parte. E hoje nós vamos falar sobre o Deus capacitador. E vamos conversar a partir do texto que está lá em João. Abre a sua Bíblia aí, no João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 1, tá bom? Se você tem sua Bíblia, abre aí. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus permanecerá em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, sozinho, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí, mais um pouquinho para baixo, lá no versículo 8, diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então veja que interessante aquilo que a Bíblia chama sobre, aquilo que a Bíblia define sobre que tipo de fruto é esse, que se nós permanecermos em Cristo, Ele permanecerá em nós e assim geraremos frutos, certo? Que frutos são esses? Porque eu acho que na caminhada com Jesus, tudo que a gente quer é acertar, não é mesmo? A gente quer que Jesus permaneça em nós permaneceremos nele, para gerar frutos. E que frutos são esses? Eternos. Então ele fala de bons frutos, Esses frutos que permanecem são frutos que fazem de fato a vida fazer sentido. Os frutos a partir daquilo que Jesus faz em mim e que leva pessoas à eternidade, são frutos que permanecem na eternidade. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, olhando para a sua vida, quais frutos você percebe que por Jesus estar em você, você viver Jesus e na prática, na vida real, quais frutos são esses que você fala assim, puxa, esse fruto eu levo para a eternidade?
Esse fruto é um fruto que permanece, é um fruto de qualidade, é um fruto que mostra que eu sou discípulo de Jesus. Você consegue listar esses frutos? Você consegue separar isso? Porque assim, às vezes a gente tem uma ideia de que os frutos que permanecem é a minha vida com o Senhor, no sentido de o quanto que eu leio da Bíblia, quanto tempo eu passo de joelho, quantas vezes eu fui na igreja. Será que é desses frutos que a Bíblia está falando? Esses são os frutos de fato que permanecem? Eu diria que, até olhando para a minha experiência, os frutos da leitura da palavra de Deus, o meu relacionamento com o Senhor, a minha devoção a Ele, a minha vida dedicada ao Senhor, as idas à igreja, eles são meios, eles fazem parte de um produto final, digamos assim, de um fruto final, que é aquilo que vai além de mim, né? Não sou só eu abençoada pelo Senhor com frutos eternos, mas que isso respinga na vida de outras pessoas. Olhando para a sua vida, que qualidade de frutos são esses? Talvez você olhe e fale, não, eu estou em Jesus, Jesus está em mim. E o que comprova isso é de fato que frutos você tem dado na vida real, na prática da vida, né? No dia a dia, você olha para a sua vida e quais frutos são esses? E aí, você talvez vai ficar pensando, puxa, não consigo definir assim tão prontamente. E a Bíblia ela já traz uma métrica para nós. Ali no versículo 8 diz, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Então a métrica que a Bíblia traz para nós, a régua de medida sobre que frutos são esses, é o fato de sermos discípulos de Cristo. Aí talvez você fale, tá legal, sou discípulo de Cristo. Ótimo, vamos para frente, vamos perceber de que discípulo estamos falando, o que a Bíblia diz de fato que são os discípulos, quem são os discípulos, para você saber se você é um discípulo. Eu quero que você abra Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Diz assim, vamos já descobrir se você é um discípulo de Cristo. Fala assim, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que grave é ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo não é ter rituais de crente, de sei lá, levantar a mão na igreja, de ir à igreja, de você não trair o seu marido, sei lá, não ter a prática do orgulho, da mentira. Que bom que você tem conseguido viver dessa forma, porém, discípulo de Jesus vai além. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então, ele fala de uma vida prática com Jesus, de entregar tudo que você tem. De você ter como Jesus aquele que te governa, que dita as regras da sua vida, da sua casa. E aí, também em Lucas, no capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33 diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciará tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Uau! Que grave! Que grave! Jesus está dizendo, olha, quando tiver alguma coisa que você coloque como prioridade na sua vida, que isso está na frente de qualquer decisão que Jesus tomar, não me interessa, porque vai ser assim, porque tem que ser assim, porque eu quero dessa forma. Tudo aquilo que compete com o Senhor, você não está renunciando. Ou seja, talvez você ainda precise amadurecer para se tornar um discípulo. E sabe, o Deus capacitador, que é o tema do nosso devocional de hoje, ele nos entender Deus como esse capacitador, ele passa por alguns processos. E o primeiro deles é de fato você descobrir se você é um discípulo de Cristo.
para que então você seja capacitado para ser usado pelo Senhor na obra que Ele te chamou, ou naquilo que você tem percebido ao seu redor, que é chamado do Senhor na sua vida. Então, o Deus capacitador primeiro passa por ser um discípulo. Depois, você entender que para tudo nessa vida, você precisa de capacitação. Por exemplo, para você ser um médico, fazer uma cirurgia cardíaca, você precisa de uma capacitação, certo? Não sei vocês, mas eu não gostaria de cair numa mesa médica em que um médico está falando assim para mim, poxa, eu acho que é assim, vamos tentar desse jeito. Eu quero alguém capacitado para realizar essa cirurgia em mim. Um professor, quando dá uma aula, ele precisa estar muito bem preparado, capacitado, ser alguém informado na área, que entende o que está fazendo, né, para que a aula dele possa ser eficiente. E assim em tudo. O problema é que muitas vezes, quando se trata das coisas de Deus, pode ser de qualquer jeito, né? Pode ser só, tipo assim, sei lá, uma ideia que eu tive, aí eu vou começar a falar sobre isso. Pode ser talvez, sei lá, as coisas que eu acho que são, que eu acho que deveriam ser. Falar de um Deus que na minha cabeça faz sentido, nem sei direito se é assim mesmo. É muito triste perceber que muitas vezes, muitas aberrações que nós vemos por aí, passa por isso, de você não servir a um Deus capacitador, mas servir a você mesmo, porque você quer fazer do seu jeito. E as coisas do Senhor não são diferentes, aliás, são muito mais desafiadoras, são muito mais, precisa haver muito mais temor, porque nós estamos falando daquele que é todo poderoso, o nosso Deus. Então, é muito importante entender que é necessário uma capacitação do Espírito Santo para que você possa ser usado por Ele a partir do momento em que você de fato se torna um discípulo de Jesus. E aí, nós precisamos entender que essa capacitação é para um fim. E que fim é esse? Eu vou ser capacitada no meu chamado para que fim? Para que eu possa me sentir útil no reino de Deus, para que eu possa me sentir acolhida pelo Senhor, afinal, olha o que Ele tem feito através de mim. Não, o fim está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que é o próprio corpo de Cristo. O próprio corpo de Cristo. Eu sou capacitada pelo Senhor, você é capacitada pelo Senhor para servir o corpo de Cristo, para servir a própria igreja. E aí mora um grande porém, né? Muitas pessoas, e eu ouço muito isso, atendendo mulheres, conversando com mulheres, e até muitas vezes desafiando mulheres, eu percebo que a resposta é meio unânime, assim, olha, eu até quero, mas assim, não me sinto pronta, não me sinto preparada, eu acho que eu deveria saber mais, eu deveria ter mais, sei lá, eu acho que poderia chamar outras pessoas com mais sabedoria, sei lá, cada um fala uma coisa, né? E é tão interessante que Jesus, quando nos chama, Ele não nos chama por causa de uma capacidade que já temos, ou porque Ele até usa as capacidades que já temos, amém? É isso. Porém, Ele precisa mais do que nossas habilidades. Ele mesmo garante que teremos tudo aquilo que precisamos a partir do momento que somos chamados por Ele. Sabe, habilidades são fundamentais, a gente tem que correr atrás, né? Eu, para estar aqui falando com vocês, eu estudei sobre isso, eu pensei, eu orei, né? Eu consultei a palavra de Deus. Mas é além disso, porque se dependesse só disso, de fato, eu não estaria preparada para estar aqui falando das coisas do Senhor. Eu preciso ser capacitada. E a partir do momento em que eu entendo que eu estou sendo capacitada neste momento, eu não posso ter mais medo de assumir os desafios que Deus tem me dado. Porque eu sei que eu sirvo um Deus capacitador. Então, a gente precisa trocar as palavras de Deus, manda outra pessoa para eis-me aqui, porque eu sei que eu sirvo um Deus que vai sustentar durante todo o processo que Ele mesmo chamou. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar,
Você não precisa mais ter medo, você não precisa mais ser insegura, você simplesmente precisa ser deixada usar pelo Senhor, entendendo que você é um discípulo de Cristo, você já entregou tudo para o Senhor. E agora, se o Senhor está te chamando, você tem que dizer um belíssimo sim, Senhor, estou disponível para ser usado por Ti. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por mais que você se conheça, você fala, mas eu me conheço, eu sou assim, eu sou meio desconcentrada, eu não termino nada que eu começo. Pois então está na hora de você começar a vivenciar coisas novas com o Senhor, aceitando os desafios que Ele mesmo te proporciona. Nós servimos um Deus capacitador. Eu quero finalizar te dando um desafio. O desafio é o seguinte: reflita primeiro. Você se sente capacitada pelo Espírito Santo para atuar em alguma área que você pensa ser importante? Você se sente capacitada? Se a resposta for sim, o meu desafio para você é que ainda nessa semana, escolha um dia nessa semana e exerça o dom que você percebe que Deus está derramando sobre você, uma inclinação, sabe, de fazer algo na vida de alguém, de ser bênção para alguém, um desafio da parte do Senhor, que você faça e cumpra esse desafio em algum dia dessa semana. Se você percebe, puxa, eu sinto que Deus está me chamando para isso, eu vou tentar essa semana. E aí eu quero que você se desafie a fazer isso. Se a sua resposta for não, se hoje você não se vê capacitada para realizar a obra de Deus em nenhuma área, eu quero que você faça uma oração expressando a sua vontade de ser usada por Ele. Esse é o meu desafio. Então, se a sua resposta for não, hoje eu não me vejo atuando, vivendo, servindo, respondendo, eu não vejo o chamado de Deus na minha vida. Então, eu quero que você, nesse momento, você feche os olhos, assim que eu acabar o vídeo, que você feche os olhos e que você expresse ao Senhor em oração o tanto que você quer ser usado por Ele, o quanto que você quer viver coisas extraordinárias com Ele, tá bom? Então é isso, terminamos a nossa primeira parte, que é sobre as facetas do Senhor, e terminamos entendendo que Deus é um Deus capacitador. Coloca aí nos comentários o que Deus falou ao teu coração, o que Deus tem te desafiado. Eu quero saber muito o que Deus tem te desafiado. Eu tô lendo todos os comentários, para mim é muito legal, é muito legal ver vocês interagindo ali nos comentários. Então, coloca aí sobre o que Deus tem te capacitado, o que Deus tem falado ao teu coração para que você sirva. Que Deus abençoe você. Até a próxima.